Bem, então vimos no vídeo anterior que como resolver equações diferenciais ordinárias através de primeira ordem, certamente, através de métodos de primeira ordem, que foi o método de Euler. Agora, seguindo a mesma linha dos métodos de série de Taylor, agora vamos ver os métodos de Runge-Kutta, né? Lembrando que a série de Taylor para a expansão em séries de Taylor para uma variável é dada por essa expressão, certo? Lembrando que y' já está dado como f de xy, que é o formato que nós escolhemos para resolver a equação diferencial. Logo, y duas linhas n é a derivada em relação a x de f de xy, só que y não é uma variável independente, ou seja, f de xy não é uma função de duas variáveis. Y ainda é igual a f de x. Então, como é que eu derivo isso em relação a x? É dρ de f, dρ de x, mais dρ de f, dρ de y, vezes y', certo? Que é o f, certo? Então, como é que ficaria a terceira derivada em relação a x? É a derivada em relação a x desta expressão. Então, é dρ de 2f, dρ de x ao quadrado, mais, agora virou uma derivada de um produto, primeiro eu derivo dρ de f, dρ de y, que dá esta expressão aqui, multiplico por y', depois eu mantenho dρ de f, dρ de y e multiplico por y duas linhas, certo? Lembrando que y duas linhas é algo semelhante a isto aqui, porque y' é o próprio f, certo? Então imagine o tamanho dessa expressão. Então, para contornar a necessidade de derivação analítica, é que surgem os métodos de Runge-Kutta. Tá? O que o método de Runge-Kutta vai fazer? Ele vai deixar de derivar analiticamente a função para avaliar a própria função f de xy em pontos determinados, certo? Então não vamos entrar agora nessa discussão, porque compridaria muito o vídeo, tá certo? Vamos direto para as formulações. Tá? A gente poderia falar disso, mas não é a abordagem que eu estou escolhendo agora, certo? Então, como é que fica o método de Runge-Kutta de ordem 2, também conhecido como método de Owen? Então, yn mais 1 é yn mais K1 mais K2 sobre 2. Quem vai ser o meu K1? H vezes f de xn, yn, onde xn e yn representam a condição inicial. K2 é H vezes f de xn mais H, yn mais K1. Aqui estão as formulações das outras ordens, certo? Da ordem 3 e da ordem 4. Observe que na ordem 3 eu tenho que fazer o cálculo de f de xy em 3 pontos diferentes. Na ordem 4 eu tenho que fazer esse cálculo em 4 pontos diferentes. Certo? E na ordem 2 eu fiz em 2 pontos diferentes. Então vamos ver isso para ficar mais fácil da gente entender como é que isso funciona, é claro, através de um exemplo. Então vamos tomar o mesmo exemplo que a gente usou no método de Euler, certo? Portanto, a minha função f de xy, que representa dy dx, é a mesma. Então, no meu método de Runge-Kutta de segunda ordem, eu vou então obter aqui, neste exemplo, por determinar a solução, a estimativa de y de 1, nesse mesmo PVI submetido a y de 0 igual a 3, é a minha condição inicial, pelo método de Owen, h igual a 1, passo 1.
pelo método de Runge-Kutta de terceira ordem com passo 1, pelo método de Runge-Kutta de quarta ordem também com passo 1. Então aqui no Runge-Kutta de segunda ordem é só seguir a formulação que está no slide anterior, que eu repeti aqui. Ou seja, y de 1 é y de 0 mais K1 mais K2 sobre 2. Quem é o meu K1? H vezes F de xn e yn. Quem é xn? 0, porque é coordenada x da condição inicial. E yn é y de 0, que é a minha condição inicial igual a 3. Então é 1 vezes f de 0,3 que dá 7. K2 é h vezes f de xn mais h, yn mais k1. Ora, xn é 0, h é 1, portanto, meu K2 é 1, que é o h, vezes f de 1, 10. Porque yn é 3 e k1 é 7. Então aqui é f de 1, 10. Calculo f de 1, 10, obtenho 18. Portanto, y de 1 é 3 mais 7 mais 18 sobre 2, que me dá 15,5. Não sei se recordam, a gente tinha obtido 14,4 no método de Euler com passo 0,25. Então, você vê a fraqueza do método de Euler para fazer essa previsão. Então, só com o passo 1, no método de segunda ordem, eu já obtive um resultado melhor. Lembrando que o valor exato dessa resposta é 18. Então, método de segunda ordem, eu cheguei a 15,5. No método de terceira ordem, a minha fórmula é esta que se encontra aqui à direita. Então, meu K1 é a mesma coisa, f de 0,3 dá 7. Meu K2 é f de meio, 6,5, que dá 12,042. E meu K3 é h vezes xn mais 3h sobre 4, 0,75. Yn mais 3K2 sobre 4, 12,032. Então, esse valor de K3, 19,11. Dou entrada com esse valor aqui na formulação e obtenho y de 1 igual a 17,063. Já bem mais próximo de 18. No Runge-Kutta de quarta ordem, a formulação é esta que se encontra aqui. Então, meu K1, novamente, é f de 0,3 vezes 1, que dá 7. Meu K2 é f de meio, 6,5. Depois vocês vão ter a condição a oportunidade, aliás, de checar esses valores através dessas formulações aqui, ó. Certo? Então, f de meio, 6,5, 12,042. K3, f de meio, 9,021, que dá 15,403. Meu K4, f de 1, 18,403, que me dá 26,403. Substituindo aqui na formulação do meu K4, do meu Runge-Kutta de quarta ordem, aliás, eu obtenho então uma previsão de y de 1 igual a 17,716, mais próximo ainda do 18 que eu pretendia alcançar. Tá certo? Então esses são os métodos de Runge-Kutta de segunda, de terceira e de quarta ordem que nós vamos empregar para resolver as nossas equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Então, por enquanto, estamos nos preocupando só com equações de primeira ordem. Depois vamos ver como é que a gente estende esses métodos para as ordens superiores. Ok?